queridos irmãos, muita paz em Jesus, nosso irmão maior. É uma grande satisfação estar aqui com vocês neste evento maravilhoso, histórico, da divulgação da doutrina espírita nesta cidade, neste estado e em todo o nosso país. Agradeço o convite que foi realizado, a presença dos nossos companheiros, organizadores, trabalhadores, a nossa amiga Ivana, da Federação Espírita do Estado de Goiás, e gostaria de agradecer a presença de todos. Num domingo tão gostoso, não é isso? Tão assim caloroso, mas um pouco friozinho, a gente registra a presença, porque é muito importante a gente falar acerca da mensagem de Jesus, que tão de perto nos toca. Mahatma Gandhi foi procurado certa vez por uma mãe e pediu uma orientação. Estava ela junto com esse divulgador do bem e com seu filho. E dizia a Gandhi para pedir ao filho que deixasse de comer açúcar. Gandhi pediu que ela voltasse na semana seguinte. Ela ficou um tanto assim, irritada, talvez não entendendo o que havia acontecido, mas volta na semana seguinte. Quando ela chega, Gandhi, então, fala ao menino: deixe de comer açúcar. E a mãe, depois de ouvir esta expressão de Gandhi, pergunta para ele: por que você já não houvera pedido na semana seguinte, na semana passada, na semana anterior? Aí ele diz assim: é porque eu também comi açúcar. Foi esse grande instrumento do bem, Mahatma Gandhi, que disse que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas se nós conseguíssemos manter o registro do Sermão do Monte, nada se perderia. É este o Sermão do Monte, o discurso mais conhecido do Cristo, o roteiro da felicidade que nos aponta o caminho a seguir para a nossa plenitude, que começa nas chamadas bem-aventuranças, registrados lá no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e, resumidamente, no capítulo 6 de Lucas. As bem-aventuranças estão propriamente no capítulo que é o 5. E começa assim Jesus, próximo ao chamado Tiberíades, que também é conhecido como Mar da Galileia, que também é o lago de Genezaré, num monte, atravessando a multidão ávida por escutá-lo. Ele chega, reúne os discípulos, segundo Mateus, senta-se e começa a falar com os seus discípulos, trazendo as bem-aventuranças. Quando nós ouvimos esta expressão, bem-aventuranças, a gente fica pensando: o que é que significa bem-aventurança? Nós já paramos para pensar nesse termo, nessa expressão, bem-aventurança? Quando a gente ouve, é como a gente vendo aqui alguns rostos conhecidos, Jesus falando aos amigos, dizia: quão felizes serão. Bem-aventurado é aquele que é pleno, que é repleto, que é completo, que é feliz. As bem-aventuranças nos trazem um elenco de virtudes que não devem ser entendidas de maneiras separadas, porque todas elas fazem uma conexão. E a gente não deve entender também como algo material. Que o Cristo estava nos oferecendo era algo espiritual, longe do que fosse material, então, temporário, passageiro, porque as bem-aventuranças trazem as alegrias do reino de Deus, numa conquista a ser realizada pelo esforço pessoal de cada um de nós. E começa o Mestre o seu inesquecível sermão pregando: bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles... Nosso amigo Rodrigo diz que o pessoal se alimentou mais ou menos antes de nós, A gente vai dizendo e nós vamos seguindo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha como Jesus começa esse discurso. O que significa bem-aventurados os pobres de espírito? Às vezes a gente pensa assim, aquele indivíduo é um pobre de espírito, né? Como se fosse um infeliz, um fraco. Ora, mas Jesus está falando não da fraqueza, Ele está falando da fortaleza. Ele não está falando de vício, Ele está falando de virtude. Virtude é a capacidade íntima que cada um de nós temos de nos fortalecermos, de revelarmos o nosso potencial de bem. Virtude, virtuoso, é aquele que se realiza no esforço próprio de fazer o melhor ao seu alcance. Não sem dificuldades, não enfrentando facilidades no caminho, mas conquistando passo a passo, dia a dia, a sua própria felicidade. Então, o pobre de espírito é aquele que é humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a virtude por excelência que está assentada no Evangelho de Jesus. É a base de todo o ensino do Divino Amigo Mestre, que nos trouxe essa lição, colocando-nos no sentido de reconhecermos as nossas potencialidades, mas também de reconhecermos as nossas limitações. O humilde não é aquele que abaixa a cabeça. O humilde não é aquele que é subserviente. O humilde é aquele que sabe a situação que se encontra e reconhece o seu valor, mas nem se coloca acima e nem abaixo da sua própria condição na relação com o outro. O humilde, então, vê que ele tem condições de vencer as dificuldades, mas reconhece que ainda não as venceu. Por isso que o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças é um convite com vocação. Ao mesmo tempo, Jesus nos convida e Ele nos convoca para que a gente possa aplicar a sua mensagem, possa viver os desígnios divinos na nossa existência. Humilde, então, é aquele que se coloca diante de si mesmo, olhando no espelho e procurando se reconhecer tal qual é. Quem é de nós aqui que se conhece completamente? Quem é que poderia dizer quem sou eu? E a gente dar a resposta exatamente sobre essa pergunta. Nós ainda temos um pouco de dificuldade de nos conhecermos. É por isso que a humildade nos faz esse convite com vocação para que a gente possa se olhar para dentro de nós mesmos, descobrir quem somos e reconhecer o que precisamos fazer. A humildade é a base de todo o ensino do Cristo. Por isso que ele dizia: aquele que se exalta será, e aquele que se rebaixa será. Parece paradoxal, mas o Mestre está falando em termos de verdades espirituais, de uma realidade futura que nós precisamos conquistar com as nossas ações, iniciativas, com a nossa vontade. Por isso, aqueles que alcançarão o reino de Deus são os humildes. Não sei se vocês se recordam de uma imagem que para mim foi inesquecível. Papa Francisco, numa foto em que havia à frente uma espécie de tablado, assim, tribuna, e o público todo, a foto foi batida de trás, e o Papa era o último, sentado na última cadeira. Que imagem isso nos passa? Da humildade. Jesus nos ensinou: aquele que quer ser o primeiro, seja o último, porque os últimos serão o reino dos céus.
Então é importante que nós nos coloquemos de forma humilde. Ser humilde é se colocar tal qual é, sem querer parecer o que não é. Quando minha mãe fez um dos seus belos aniversários da sua vida, eu cheguei e a cumprimentei dando um abraço. Minha mãe é uma pessoa muito simples, não tem muito estudo. Eu disse assim para ela: mamãe, parabéns, porque a senhora fez uma obra-prima. E ela, no seu jeito tão simples, dizia assim: meu filho, o que eu mais admiro em você é a sua humildade. A humildade é algo que nós precisamos conquistar. Nós ainda temos algo dentro de nós que parece assim querer nos elevar acima do que nós somos. O contraponto da humildade qual é? A humildade é a virtude por excelência. Qual é o vício maior como chaga da humanidade? O orgulho. O orgulho. Aquele que é orgulhoso se sente maior do que o outro. O humilde, ele se coloca na sua devida posição. Por isso a palavra humildade vem de humus, terra. De nós pisarmos no chão, de nós estarmos com os pés no chão, mas a cabeça erguida, para nos reconhecer de fato com a nossa potencialidade, com a nossa competência, mas não extrapolar, não querer parecer quem não é. Sócrates, o grande filósofo que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, foi instado de uma forma impressionante. E mais impressionante ainda, ele respondeu: porque quando as pessoas diziam que ele era sábio, e os mais próximos diziam que ele era o mais sábio de todos, sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: não, sim, eu devo ser o mais sábio de todos, porque eu sei que nada sei, e os outros pensam saber o que nada sabem. Então, uma coisa curiosa isso, porque o saber é fruto de conquistas intelectuais, mas a sabedoria está muito mais na expressão verbal, além disso, na capacidade da gente escutar para aprender. Então, quem é humilde está aberto ao aprendizado. Quem é orgulhoso se fecha ao aprendizado, porque acha que já sabe tudo. Ora, se eu sei, não preciso aprender, então não há necessidade de eu ali procurar alguma coisa diferente, porque eu sei. Eu quero dizer a vocês, e para mim também, que a nossa vida, em cada dia da nossa existência presente, só tem sentido se a gente aprender alguma coisa nova, em cada dia. Alguém aqui aprendeu algo novo hoje? Quem ainda não aprendeu algo de novo hoje, por favor, vá se justificar depois perante Deus. Porque todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade. Se nós somos humildes, a gente vai enxergar com outros olhos. É por isso que o estudo da doutrina espírita é a leitura que a gente faz cotidiana e que a gente parece redescobrir a cada momento uma informação nova. O Sermão do Monte nos traz essa novidade. O texto é o mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse há mais de 2000 anos, continua sendo a mesma coisa, mas a cada momento em que a gente vê esse texto, reflete sobre a sua lição, o seu significado, para nós parece ser algo novo. Por quê? Porque nós ainda não somos humildes. Já pensou como o médico Sérgio Lopes, ao escrever o livro Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, ele nos diz aqui: imagina se alguém fosse se apresentar: eu sou o Geraldo Campete, natural de Augusto Lourenço, do interior de São Paulo, tenho 50 anos e sou humilde. Não fica aí algo totalmente esquisito? Porque a humildade não fala.
ela se revela pelas próprias ações. Então aquele que é humilde não precisa ficar se mostrando num estado de humildade aparente, porque vai ser um orgulho, na verdade, um tanto quanto escondido, que aparece numa falsa humildade. O exemplo de humildade grandiosa que nós tivemos entre nós, o inesquecível Francisco Cândido Xavier, quando procurado por uma senhora que estava muito feliz, que revelava uma encarnação dela na época de Jesus, porque ela descobrira que foi uma daquelas mártires, uma das mártires, que foi devorada pelos leões ferozes. E ela chega e diz assim: nossa, Chico, imagina, eu já era evoluída desde aquela época. E ela pergunta: e você, Chico, naquela época, você era o quê? Ah, minha irmã, eu era a pulga do leão que eu devorou. É importante nós sermos humildes. Nós temos essa humildade porque nos faz bem, nos faz feliz. A questão da bem-aventurança não é um estado de graça doada ou doado, mas é um estado de esforço gradativo na evolução que nós conquistamos. Seria muito bom se nós pudéssemos chegar numa prateleira de uma farmácia e comprar: me dê uma bem-aventurança aí, por favor. Seria ótimo, não é? A gente toma uma pílula e já sai ali humilde. Olha, minha humildade está esgotando, então eu vou tomar uma dose de humildade. É muito importante a gente exercitar essa dose de humildade, sobretudo na relação com os outros. Emmanuel, na obra Roteiro, no seu capítulo 4, ele que foi guia espiritual de Chico Xavier, quando nos traz sobre a senda evolutiva, ele diz que da parte material, daquela parte ainda bastante sensorial, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, foram milhões e milhões de anos no desenvolvimento do ser nessa caminhada com Deus. Imaginemos a sensação. Quantas vezes nós nos sentimos ainda tocados à flor da pele numa emoção que nos choca, porque a gente fica irritado. Bem-aventurado, feliz será aquele que é humilde. Mas Jesus continua o seu discurso nos convidando à vivência e à conquista dessas virtudes. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem de nós aqui não sofre? Quem não enfrenta problemas, dificuldades, percalços no caminho? Quantas vezes nós nos sentimos aflitos, sobrecarregados? E é o evangelista Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 a 30, que registra: vinde a mim. As palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Aí nós perguntamos: tão bonito esse texto, né? Quem se emocionou com ele, por favor, permaneça como está. É uma coisa tocante. Nos fala as fibras mais íntimas da alma. E aí nós sentimos: Jesus faz alguma exigência para nós? Acha que Jesus faz alguma exigência para nós? Claro que faz. Se a gente for pegar o item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver, logo depois do item 1, citando aqui esses versos maravilhosos pronunciados por Jesus, do vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Nós temos a explicação no item 2, quando Allan Kardec nos incita a necessidade de que nós seremos felizes, nós conquistaremos o reino dos céus, nós seremos consolados se simplesmente seguirmos a lei de Deus. Só precisa disso, nada mais. Seguir a lei de Deus. E a lei de Deus se fundamenta no verbo amar e no substantivo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E amar ao próximo como a nós mesmos. É a mensagem do amor. É o verbo amar que deve fazer com que a nossa vida se transforme cada dia num dia melhor. Em que nós exercitamos o amor e compreendemos a necessidade de amar o próximo. Esse é o nosso caminho. Nada mais é exigido. Porque aí estão as leis, estão os profetas, estão tudo. Tudo que nos traz como possibilidade de sermos felizes. O amor. Leon Denis diz que o amor é o início e o fim de tudo. O amor resume tudo. O amor é essa capacidade que nós temos de elastecer as nossas forças anímicas, de nós podermos exercitar a mensagem do Cristo. Por isso o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Quando nós praticamos a lei, quando nós vivenciamos essa lei, não há tão cargas pesadas para ombros fracos. Nós somos competentes, nós temos condições de fazer a nossa parte. Então seremos consolados, evidentemente, se chorarmos. Quem é que não chora aqui? Todo mundo chora. Mas seremos efetivamente consolados se nós soubermos chorar. Porque todo mundo atravessa o sofrimento. Agora, há sofrimento e há sofrimento. E melhor ainda, há sofredor e sofredor. Como é que nós estamos entendendo essa mensagem em nossa vida, quando a dor bate à porta do nosso coração? Quando nós nos sentimos ainda desconsolados? A forma de nos sentirmos abrigados pelo Consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, quando nós vemos que Jesus não pudera ter dito tudo. E ele então promete um Consolador que haveria de vir para dar complemento à sua mensagem, de explicar o que ele não pudera explicar à época. Esta terceira revelação, este o Espiritismo, este o Consolador. Como é que nós vamos ter consolo se a nossa consciência não está em paz? É possível? Precisamos, para ter consolo, ter a consciência em paz. E para ter a consciência em paz, é preciso cumprir os nossos deveres. Rigorosamente é o convite que André Luiz nos faz. A gente precisa cumprir com os nossos deveres. E os deveres são aqueles os menores possíveis. As coisas assim mais pequeninas, que às vezes a gente não dá tanta importância no nosso dia a dia. Como, por exemplo, respirar. É o dever de cada um de nós respirar para a própria sobrevivência. Como é que nós estamos valorizando esse oxigênio que nós respiramos, este ar que nós temos a oportunidade de inspirar e que nos traz vida? Como é que nós estamos olhando a natureza? Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, ele teve a oportunidade de se aproximar de Deus em contato com a natureza. Quando, nas suas viagens, como profissional da área de representação comercial que era, pôde viajar pelo interior da França e por diversos países, inclusive a África, ele vivia divulgando, abrindo associações de ensino, escolas, bibliotecas. Tinha um trabalho muito interessante a tal ponto dos seus espíritos guias, que foram Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, orientaram a escrever as suas palestras. E a partir desse momento ele vai escrevendo, registrando, e se tornaram seus livros. Diversos livros que nós temos hoje à mão
com esta sabedoria desse filósofo, ele para nos dizer que se aproximou de Deus no contato com a natureza. Como é importante a gente enxergar um pouquinho mais a natureza, nós sentirmos o ar que nós respiramos, até para que nós nos sintamos consolados, para que nós não nos concentremos demasiadamente na nossa aflição e nos sintamos os maiores sofredores do mundo, porque todos nós sofremos, assim como aqueles nossos irmãos que estão do nosso lado. É preciso que a gente comece a enxergar o sofrimento do outro, para a gente não se achar o maior sofredor. Continua Jesus o seu discurso. Bem-aventurados. Quem é que sabe a sequência agora, hein? Ele vai falar de quem? Daqueles que são mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A sabedoria do Sermão do Monte é algo que nós vamos descobrindo passo a passo, na nossa capacidade de estudo, de aprofundamento, de reflexão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa mansuetude? É o contrário do que? De braveza, não é? O indivíduo manso é aquele indivíduo calmo, sereno, tranquilo. O oposto do irritadiço, colérico. O Evangelho nos coloca uma exemplificação muito clara. Quando há duas pessoas em contenda e um terceiro está observando, a quem esse terceiro observador vai dar razão na contenda? Aquele que está mais equilibrado, aquele que está mais sereno, porque em princípio vai denotar que não está reagindo de maneira animalesca. Ele já está passando daquele estado da sensação, daquela toda animalidade ainda, e de um instinto primitivo, já caminhando mais para a inteligência. E quem sabe, até o próprio discernimento, como nos ensina Emmanuel. Numa contenda, numa discussão, como é que a gente evita a briga? Quando um está nervoso, o outro deve estar como? Calmo. Vamos revezando, né? O casal é assim. Se a mulher está brava, o marido deve o quê? É a voz da sabedoria, né? Isso mesmo. Nós vamos aprendendo nessa relação que é um desafio constante, feito aquele indivíduo que já não conseguia mais manter a calma e procura um sábio para resolver o seu problema. Toda vez a mulher chegava muito nervosa e era uma discussão infindável. Ele então procurou um sábio para ver como resolver esse problema. O sábio receitou para ele um líquido milagroso. Você vai tomar um pouquinho desta água toda vez que a sua mulher chegar em casa, nervosa pelo dia de trabalho, por todas as obrigações, e você coloca o líquido na água e deixa ela falar. Não engula. E deixa ela falar. Ela vai falando, segure, você vai querer responder, vai querer reagir, mas não engula a água. Depois que ela parar de falar, você engole. E ele foi fazendo isso. O primeiro dia foi lá, bem uns minutos alongados, né? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no final de uma semana já estava bem mais ameno. Porque ela estranhou, você não tem nada para falar? Não tem nada para falar. Então não há o que discutir, não há o que brigar. Não é que a gente não deva dialogar, é que a gente precisa aprender a dialogar. Porque quando um fala alto, o outro fala mais alto, vai virar confusão, não é isso? Então o exercício da mansuetude, da paciência. Emmanuel nos diz que ter paciência é a gente ouvir pela quinta vez a mesma coisa, como se fosse a primeira.
Eu não sei se vocês são como eu. Quando eu ouço a segunda vez, eu já estou num estado de irritabilidade impressionante. Ainda bem que sou só eu, né? Ouvir as pessoas 1, 2, 3, 4, 5 vezes não tem problema. Entenda aquilo como se fosse uma novidade. Tire daquilo alguma coisa nova para você aprender, para nós aprendermos. Vamos dar ouvidos. Outro dia, conversando com a minha digníssima, eu perguntei para ela o que é escutar. Ela falou: você não sabe, não? Impressionante, as mulheres sempre sabem mais do que a gente, né? Escutar é dar ouvidos. Olha, tão simples, dar ouvidos. É isso. Dê ouvidos ao outro que fala. Escute. Aproveite a oportunidade de aprender com a experiência, com a mensagem, com a informação do outro. Então, marido, tenha paciência com a digníssima esposa. Esposa, não precisa nem falar. Diz Leon Denis na sua sabedoria que a mulher gradativamente se aproxima mais de Deus por ser mulher. É impressionante isso, né? A gente fica assim, nós machistas, né? Como é que pode ser um negócio desse? Não nos preocupemos, porque a gente sabe que o espírito não tem sexo, então nós vamos estagiar ora na personalidade masculina, ora na personalidade feminina, para adquirir todas as experiências e evoluirmos com as duas asas, né? A sabedoria, o amor, a inteligência, o sentimento. Esse é o nosso processo evolutivo. Mas a mulher tem uma dose de sacrifício muito maior do que o homem, a começar da própria educação. Às vezes a própria mãe fica esperando ter um filho homem, um menino homem, né? Como falava no passado. Expectativa de ter um filho homem. Ora, a humanidade está evoluindo em decorrência da atuação feminina. E ela está ainda um tanto quanto retrógrada pela incapacidade do homem enxergar não só a potencialidade, mas como a competência da mulher. Então é preciso que quando a gente fala isso, naturalmente, espontaneamente, as mulheres aplaudem. Mas é importante reconhecer que nesse exercício da paciência, se também não fôssemos nós os homens, as mulheres não teriam tantas oportunidades de evolução. A mansuetude é uma conquista íntima, porque está dentro de nós. É algo que a gente vai buscar na nossa intimidade, não é externo, porque toda virtude é algo que a gente descobre dentro de nós. E há uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é de número 893, em que Kardec, na sua sabedoria, vai e pergunta assim ao Espírito de verdade. Eu vou fazer a pergunta, vocês, por favor, digam a resposta, tá bem? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aqui nós temos o chamado fenômeno do Pentecostes com humildade. Algumas mulheres estão falando de paciência, tolerância, caridade. O Espírito de verdade começa a responder de uma forma política. Ele diz assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas elas tornam o homem, evidentemente a mulher também, o ser humano, melhor. Sempre que há uma resistência voluntária a uma inclinação negativa, a um mal, a uma virtude. Então a virtude nos leva para o bem. Mas aquela que é mais meritória é exatamente a que trabalha o desprendimento, o desapego. É aquela que está assentada na mais pura caridade. Essa é a maior de todas as virtudes.
Então, mansidão, mansuetude, tolerância, paciência são caridades. E exatamente o oposto dessa virtude e caridade, que é a virtude ao lado da humildade por excelência, nós temos assim como o orgulho, o oposto da humildade, nós temos o segundo vício, que é o oposto da caridade, que é o egoísmo. Veja, quando nós estamos sendo egoístas, não estamos sendo caridosos. Quando estamos sendo orgulhosos, não estamos sendo humildes. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o próprio Paulo dizia: quando quero fazer o bem, faço o mal. Quando sinto a necessidade de ser forte, sou fraco. Ora, se Paulo enfrentou essa dicotomia, que dirá de nós? Ora nós estamos de um jeito, daí a pouco nós estamos de outro. Ora nós estamos calminhos. Alguém toca no calcanhar de Aquiles, o que acontece conosco? Ai, meu Deus do céu, nem queira saber. Logo a gente reage, ficamos irritadiços. E aí, o que virá como consequências? O arrependimento, não é? A gente pensa assim, no máximo, a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado. Pensa como não deveria ter pensado. Age como não deveria ter agido. E depois a gente se arrepende, fica num estado de sofrimento. Aí vai falar, bem-aventurados os aflitos, né? Vai chorar um pouquinho, volta para a bem-aventurança, não é? Para a gente ver se vai ser consolado. E nós vamos nesse exercício constante. Depois continua Jesus a dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, quem tem fome e sede de justiça será saciado. O que é ter essa fome de justiça? Nós precisamos falar em justiça. O que é ser justo? O próprio conceito de justiça, o Livro dos Espíritos nos apresenta. A justiça é nós respeitarmos o direito do outro. Nós sermos justos, então, nós enxergarmos o próximo. Não tem como ser justo desrespeitando o outro. Aconteceu algo semelhante entre as experiências luminosas do processo de evolução espiritual de Sócrates e de Paulo. Com Sócrates, quando ele já havia sido condenado pela pena capital, pelo Tribunal de Atenas, a beber o veneno cicuta, ele ficou recolhido. O julgamento aconteceu num dia, como era a tradição. Mas até que a pena fosse aplicada, passaram-se basicamente 30 dias. Então aqueles discípulos mais próximos iam visitá-lo. E de certa maneira, eles prepararam a fuga de Sócrates da prisão. Envolveram o guarda, era muito simples. O guarda já estava com uma simpatia tremenda para com o sábio, o filósofo. E lá envolveram aquele, suborno simples, é baratinho, ele pode se libertar. E aí as grades da prisão estavam abertas, e os amigos mais próximos, Sócrates, vão fugir. Fuja! Saia dessa prisão. Sabe qual foi a resposta de Sócrates? Por que fugir? Se eu me sinto livre. Se estou aqui, no cumprimento de uma decisão da justiça, se eu fujo da aplicação da lei, eu estou sendo injusto. Então que a lei se cumpra, porque eu me sinto absolutamente livre. Quem não está livre foram aqueles que me julgaram e condenaram de maneira equivocada, mas eu estou livre, porque tenho a minha consciência em paz. Algo semelhante aconteceu com Paulo de Tarso, quando também ele estava preso, e aí aqueles amigos mais próximos tinham preparado todo um esquema para a fuga de Paulo. E é algo semelhante. Como posso fugir da prisão se sou um prisioneiro do Cristo? Título de uma obra de Ranieri para traduzir a personalidade
extraordinária e inesquecível de Francisco Cândido Xavier. Prisioneiro do Cristo, assim Paulo se sentia. Então, ele estava absolutamente livre, porque tinha a determinação para o cumprimento da lei. A justiça é nós sermos empáticos, nos colocarmos no lugar do outro, sentirmos como os outros se sentem. Porque é muito fácil a gente falar e ofender, a gente magoar e ferir, mas quando nós somos ofendidos, quando somos magoados, somos feridos, aquele nos toca de perto e nós nos sentimos então incomodados. Se é com o outro, parece que é leve, se é conosco, é pesado. Que justiça é essa? A justiça, ela tem esse princípio da equanimidade. Por isso que a gente vai ver quando Moisés recebe no Monte Monte Sinai, os 10 mandamentos, como sinal divino, ele tem ali exatamente o princípio da justiça. A primeira revelação é a revelação da justiça, importando lá do Código de Hammurabi, que já tinha mais de 1000 anos antes de Moisés. Ele pega para gerar a lei de Italião, exatamente olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tornozelo por tornozelo. É isso, porque a lei vai registrando tudo que era feito, e quando era feito o mal, ou a punição, ou alguma coisa incorreta perante o outro tinha o direito de revidar na mesma proporção. Então, se alguém cortou o dedo seu, você tem o direito de tirar o dedo do outro. Se alguém lhe cortou a mão, você pode cortar a mão dele. É o princípio da justiça, então, para que não haja o quê? O abuso, para que a gente não passe dos limites. Então já tem o princípio da justiça. Mas Jesus vem depois de Moisés, 1200 anos aproximadamente, para trazer o amor. Aquele amor que estava lá exatamente no mandamento divino recebido no Monte Sinai, como a necessidade do amor a Deus, de cultivar apenas e adorar apenas um Senhor, e também no amor ao próximo, Jesus resgata isso e enfatiza um Deus que é Pai, um Deus que é amor. Por isso que a justiça, como revelação, vem antes da revelação do amor. Porque para amar é preciso ser justo. Não conseguimos ser justos se nós também não utilizarmos o princípio da bondade, o princípio do entendimento e da tolerância para com o outro. Por isso, essa recomendação aqui dos que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, é naquele sentido de nós buscarmos sempre o que é o melhor como discernimento, como a prática do bem nas nossas vidas. É nós procurarmos ser justos. Sermos justos é sermos exatos, é sermos corretos, é sermos éticos. Hoje a ética é uma palavra que é usada muito na base da conveniência, não é? Às vezes o que é ético para um não é ético para o outro, e a gente fica nessa revelação toda, de para lá e para cá, e de repente a ética é aquela que a gente tem que resgatar. A ética platônica, fundamentada no ensino socrático, do que é o certo, do que é o bom, do que é o útil, do que é o verdadeiro, do que é o belo, para que a gente possa agir de maneira assertiva perante o outro. Senão, nós não seremos justos. Interessantemente aqui, o médico Sérgio Lopes faz a conexão desse texto, quando fala de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, com a fé. Fé no sentido de sermos fiéis, fidedignos, de nós termos, além de uma crença, uma certeza, de nós utilizarmos a fé como uma espécie de equilíbrio na nossa vida. Uma fé que não é meramente humana, mas uma fé também que se desenvolve em termos espirituais. Então nós precisamos ter fé em Deus, em Jesus, não é isso? No nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Fé em nós mesmos, que é uma fé humana também. Fé naqueles que estão ao nosso lado. Quando nós temos esse recurso da fé, por menor que seja, nós também estamos caminhando, trilhando o rumo
da justiça. E aí nós seremos saciados. Veja que Jesus faz uma espécie de promessa, mas é um convite com vocação, e nos cobra uma atitude, que é uma atitude no tempo de cada um. Como é que nós podemos ser justos se nós não somos mansos? Como é que nós podemos ter a mansuetude se nós não temos a humildade? Como é que nós queremos ser consolados se nós praticamos a injustiça perante o próximo? Veja a conexão que existe entre uma bem-aventurança e outra, porque é um todo harmônico. É o melhor caminho para a nossa felicidade. Quando colocamos isso aqui em prática na nossa vida, nós estamos felizes. Nós vamos muito bem, porque nós estamos atentando para o ensino do Evangelho, para o cumprimento da lei de Deus. Continua Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? O capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo se intitula Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E lá no item 10 desse capítulo 17 tem assim o título: O Homem no Mundo. Sabe qual é a primeira expressão que Kardec cataloga nos seus registros, no primeiro parágrafo? Que o homem no mundo, aquele que vive com tantas diferenças, porque nós não somos idênticos, nós não somos iguais, embora aos olhos de Deus sejamos todos iguais pelas oportunidades que Ele nos concede, mas nós somos, embora semelhantes, somos diferentes. E Deus não criou duplicatas, só criou originais. Então todos somos originais. Cada um é um, cada um é um indivíduo. Por isso nós temos que aprender a nos relacionar uns com os outros, para aprendermos o que o outro tem para nos ensinar. Quando a gente se abre assim, a gente ganha muito. Então Kardec coloca que nessa relação com o outro, o homem no mundo, nós todos no mundo, é preciso que tenhamos de um para com o outro com paixão. É necessário que sejamos compassivos. Sermos compassivos é nós termos um pouquinho de tolerância, de indulgência, perdoarmos o nosso próximo, reconhecermos que ele também tem as suas dificuldades, os seus limites, assim como nós também. Nós devemos exigir menos do outro e exigir um pouco mais de nós. Isso que o Evangelho nos recomenda. Para viver essa mensagem, ela é para nós. E é tão interessante que Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, no livro Liberta-te do Mal, ela usa num dos seus capítulos algo chocante para dizer que a trilha percorrida por Jesus está abandonada. Sob um sol causticante, as folhas que se secam ao longo da trajetória. Quando eu li aquilo, meus irmãos, eu fiquei assim, um tanto quanto reflexivo, quase desanimado, para depois entender o que ela estava dizendo. O caminho que Jesus nos deixa, nessa trilha da bem-aventurança, não é a porta larga das facilidades, não é um caminho que a gente segue sem fazer esforço algum. É preciso nós nos esforçarmos. Por isso, ser misericordioso, ser compassivo, ser bondoso para com o outro, ainda exige de nós uma dose de vontade que nós precisamos empregar. Allan Kardec, tomando como base o Livro dos Espíritos, na questão de número 909, pergunta ao Espírito de verdade se o homem teria condições de, mediante os seus esforços, superar as suas más inclinações. Deu para entender a pergunta? Ficou claro? É isso. Se nós temos condições de vencer as nossas más tendências, o nosso caminho do mal, de resistir às tentações, ao mau caminho. E o Espírito de verdade responde afirmativamente: sim, sim. Com esforço,
nós conseguimos. O que nos falta, frequentemente, é a vontade. Então nos falta vontade para vencer essas más inclinações, para superarmos a nós mesmos, para aprendermos com Emmanuel e André Luiz que vencedor é o que vence a si próprio. Hoje não é uma competitividade exterior. Há necessidade da colaboração porque vivemos na atualidade e já de algum tempo desde a mensagem de Jesus e daqueles que lhe antecederam como seus enviados, para tocar o princípio da humanidade na relação entre as pessoas, entre os povos. É preciso que sejamos sim aqueles que busquemos o entendimento, a união, a compreensão, que sejamos compassivos, que tenhamos essa tolerância e que a gente possa enxergar a importância de nós caminharmos juntos, porque vivemos um regime de interdependência. Nós nos dependemos uns dos outros. Todos somos importantes, embora não sejamos insubstituíveis. Por isso, o vencedor é o que vence a si próprio, porque internamente nós temos ainda essa competitividade, essa dicotomia e essa alternância de comportamento que nos exige exatamente o equilíbrio. Lembremos-nos de Pedro, o apóstolo do Cristo, aquele que foi tomado como a pedra angular da doutrina de Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha doutrina. Veja que coisa impressionante. E Pedro, num comportamento de um equilíbrio admirável, como a gente vê na obra Paulo e Estevão. Quem já leu Paulo e Estevão? Muito bem. 38 pessoas aqui presentes. É uma maravilha o livro. Quem não leu tem a oportunidade de ler. Paulo e Estevão tem um ensino. Quando Saulo de Tarso, já transformado em Paulo, ainda com seu ímpeto danado, porque era muito voraz, era muito corajoso, muito tenaz, muito dedicado, aquele homem forte, já macerado pelas dores ao longo da caminhada, que sempre aproveitava todas as oportunidades para pregar a boa nova, o Evangelho do Cristo. E Tiago estava lá na igreja do caminho, naquela primeira igreja fundada, a casa do caminho, recebendo os necessitados, junto com Pedro. E Tiago então faz da doutrina então nascente a conexão com o farisaísmo, com o judaísmo, e convive de forma harmoniosa com tudo aquilo ali. Paulo não entende, não aceita, reage, e eles entram em desentendimento. Só no final da trajetória é que Paulo vai se conciliar com Tiago. E em dado momento, Paulo então questionava Pedro, e Pedro respondia: Paulo, é preciso ter paciência. Tiago, dentro das possibilidades, está fazendo melhor ao seu alcance. E Paulo depois reconhece o contributo de Tiago também na igreja nascente. Como é importante nós buscarmos essa conciliação. Tanto os trabalhadores com o seu potencial, com a sua competência, e nós lutamos intimamente para tomar esse exemplo de Pedro como essa base, e ele mesmo na estabilidade comportamental. Ele que houvera dito na resposta magna, quando Jesus pergunta: que dizem quem sou eu? E aí vem aquela resposta: alguns dizem que sou um profeta, outros dizem que Elias. E aí Jesus então, olhando nos olhos dos seus discípulos, pergunta: e vós, quem dizeis quem sou eu? E Pedro, inspirado, toma a palavra e diz: vós sois o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Salvador. E Jesus diz então: Pedro, falaste pela inspiração do Espírito superior. Em alguns instantes, Jesus, mais intimamente com os discípulos, comenta o que viria na sequência, do enfrentamento que ele teria no cumprimento da sua missão, da trajetória do Gólgota, do sofrimento, das aflições. Pedro não aceita, da condenação, do julgamento,
da crucificação, imagina, jamais, Senhor, reagiremos para que isso não aconteça. E aí Jesus diz: cala-te, porque já não és mais o Espírito Santo que fala por teu intermédio, mas é Satanás. Pedro fica sem entender, depois se acalma e vai ouvir a mensagem de Jesus e chega à conclusão. Naquele sofrimento, no estado choroso, buscando consolação, como ele pudera ser a poucos instantes o revelador da mensagem para dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Senhor, o Salvador, e daí a pouco vai ser o intermediário das forças do mal. Vai compreender que isso é ser humano, um estado ainda temporário da nossa própria natureza. E é por isso que a gente enfrenta este esforço danado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os que têm puro coração, que verão a Deus. Olha a dificuldade. O que é a limpeza do coração? É como se nós estivéssemos cheios de coisas no nosso armário. Outro dia eu abri o meu armário, eu tinha 36 pares de meia. Essa informação foi gravada, tá? Precisa ser gravada essa outra para demonstrar o meu desprendimento enorme. Fiz um esforço, olhei para lá e para cá e consegui tirar 10 pares, que já não usava há muito tempo. Fiquei com os outros lá. Daqui a algum tempo eu tenho que fazer outra limpeza. Olha que apego, que inferioridade a minha ainda, não é? Mas é como se nós olhássemos o nosso armário e fôssemos dali tirando o quê? O que não é necessário. A limpeza de coração é um esvaziar-se, é tornar-se como a criança, inocente entre aspas, porque não tem más intenções, más ideias, não tem um interesse próprio que se manifesta tão assim sagazmente, porque a gente também tem que educar as crianças. Mas Jesus toma essa pureza no sentido de que nós devemos buscar lá na nossa intimidade dos nossos seres o que é real, o que é nossa propriedade verdadeira, o que são os valores que permanecerão como permanentes, não os que são temporários e permanentes, que passam, que ficam. Então é bom a gente olhar o nosso armário e fazer uma limpeza. Convidamos as mulheres aí, vão ver lá, né, os 36 pares de sapato que tem. Vejam o que pode ser doado. Está um período meio de frio, aproveite para doar. Isso é ser misericordioso, isso é ter pureza no coração, porque a gente vai se libertando. Nos nossos sentimentos, não guardar raiva, mágoa, melindre, não ficar chocado com as coisas, ter uma ideia positiva, otimista da realidade, buscarmos enxergar a vida com novos olhos, porque nós estamos nessa caminhada e nós podemos enxergar a trajetória conforme nós quisermos, conforme nós desejarmos. E isso vai depender do nosso foco, do nosso ponto de vista. O ponto de vista que Jesus traz no Sermão do Monte é o da imortalidade. Essa mensagem morredora, para dizer que nós somos imortais e que nós temos uma trajetória maravilhosa diante de nós. E depende do nosso esforço, da nossa vontade. Limpar o coração é se sentir leve, é ter a consciência em paz, é nós não ferirmos. E se ferirmos alguém, é logo cicatrizarmos isso, nos reconciliando com esse alguém a quem nós ofendemos, que provavelmente poderia se tornar um adversário. Se nós temos inimigos, oponentes, adversários ao longo da caminhada, aproveitemos o discernimento que o ensino da espiritualidade maior nos convida, nos convoca, para que a gente possa conversar com essa pessoa, dialogar. Quantas vezes eu passo uma vida inteira, uma existência toda, com inimizade? Se a gente vê alguém assim, aproveite a Semana Espírita para convidá-la para vir para cá também. Ela vai dizer, mas que autoridade moral você tem? A única do perdão que eu lhe peço nesse momento. De reconhecer os meus erros. E se passaram, às vezes, até anos de não relacionamento, você me perdoe. Aqui estou disposto. E aí a gente aprende, com a mensagem do Jesus, a ofertar a outra face. Quando alguém bater na nossa face direita, não é? A gente oferta a outra. Eu me lembro
do meu papaizinho, hoje nos seus 85 anos, ele contou uma vez para mim uma situação e eu fiquei irado quando ouvi. Ele disse assim: um rapaz chegou e me deu um bofetão. Rapaz novo, meu pai já tinha uns 70 anos, creio. E recebeu um bofetão porque o jovem, ainda inexperiente e imaturo espiritualmente, e mal educado, diga-se de passagem, ele acabou ofendendo um senhor idoso com um bofetão. E aí meu pai olhou bem para ele e ofereceu a outra face e disse para ele: bata nessa também. Deve estar correndo até hoje. Aí eu falei: rapaizinho, mas que exemplo bonito que o senhor me deu. Mas o senhor estava bem humilde na hora, né? Falou: meu filho, o senhor está querendo demais, né? Porque a gente vai oferecer a face, mas não pode oferecer com orgulho, não é isso? Tem que oferecer com humildade. Aqui é no sentido figurado. Quando a gente recebe uma ofensa, não vai retribuir com outra ofensa. Vai receber com o quê? Com o coração. E aí você vai revidar esse mal que recebeu com o bem que você tem no coração. Se eu estou guardando o mal, a mágoa no coração, eu não estou limpo. Eu ainda preciso de um banho espiritual. Assim como a gente toma um banho diário, alguns tomam 2 banhos, não é? A cada dia. Assim como higienizamos o nosso corpo, é preciso higienizar também a mente. Nos higienizarmos nos sentimentos, nas emoções, para que a gente possa estar sereno, tranquilo. E aí, se alguém chegar diante de uma dificuldade enorme, o mundo às vezes ao nosso redor numa polvorosa, né, aquele conflito todo, a gente está tranquilo, nós estamos serenos. Não estamos alheios, distantes, mas nós estamos ali cientes e conscientes, mas procurando sim enxergar a realidade com discernimento e dar a nossa contribuição. Bem-aventurados os pacíficos, porque não sabe? O que vai acontecer com os pacíficos? Porque eles herdarão a terra. Olha só que interessante. Os pacíficos herdarão a terra, não, serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus. Aqueles que têm puro coração verão a Deus. Aqui uma forma simbólica, mas é quanto mais puro o coração nós tivermos, mais próximos da divindade nós estaremos. Bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Termos essa titularidade de filhos de Deus é uma busca, é uma conquista. E nós precisamos fazer isso em cada momento da nossa existência. Já somos filhos de Deus. Somos. Deus é nosso Pai. Mas para nós nos sentirmos efetivamente filhos de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, seguir essa trajetória, e nós temos a oportunidade então de aí sim nos sentirmos cada vez mais próximos de Deus. E nós temos aqui aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia, aqueles que são mansos é que herdarão a terra. A mansuetude é que vai trazer a terra renovada. Que terra é essa que vai ser herdada? A terra da regeneração. O mundo melhor. Por isso que não é dos fortes que lutam com uma, digamos, condição assim, de superioridade, de poder. Não são esses que vão herdar a terra, mas aqueles que têm a mansuetude no seu coração. E Jesus encerra o Sermão do Monte, não é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, que é um diálogo maravilhoso com os discípulos do Cristo, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque, como é que começou, meus irmãos, o Sermão do Monte, a bem-aventurança aqui? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Como Jesus iniciou, ele encerra: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É uma promessa contra algo, com relação a algo que é superior.
um estado acima do que nós nos encontramos. Por isso a imortalidade, por isso a questão da vida futura, a compreensão da mensagem. Então aqueles que são perseguidos, que às vezes são maltratados, que são injuriados por causa da justiça. E quantos pioneiros lá no início, no cristianismo nascente, quantos esforços, quantos sacrifícios, quantas vidas, tantos tarefeiros ao longo do tempo, missionários, que foram condenados à pena capital pela morte, na crucificação, no enforcamento, nas fogueiras, ao longo do tempo. E que depois, boa parte deles, foram canonizados como santos pela Igreja, que promoveu a própria Inquisição e agora resgata por esse esforço. Então, quantos perseguidos pela justiça, esses que foram perseguidos pela justiça, vão ter o reino dos céus. Como é interessante a gente buscar esse reino na intimidade do nosso coração. O reino de Deus não está fora de nós. Não é uma conquista externa, não é um ponto que a gente chega, mas é um estado, uma situação que a gente vive e cria ao longo da nossa própria caminhada, no esforço de cada dia. Por isso, o convite das bem-aventuranças continua sendo esse poema que nos traz a rota para a nossa felicidade, para o autoencontro, para o autoconhecimento, para nós nos descobrirmos quem somos e diante das situações mais difíceis, desafiadoras da nossa trajetória, a gente poder se encontrar preparado. Como na trajetória, já encerrando aqui as nossas palavras, de Saulo de Tarso, ainda perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, iria perseguir Ananias, o velho pregador da mensagem da Boa Nova. Ao sol causticante do meio-dia, ele à frente 3 soldados, montava a cavalo um pouco atrás. Saulo tem uma visão que modificaria completamente a sua vida a partir daquele momento. E ele vislumbra uma luz e se sente cego diante dessa luz. E quando se dá conta, está prostrado de joelho. Ele, o fariseu, o conhecedor profundo da lei, ele, o orgulhoso romano, ele se sente curvado diante dessa sabedoria, dessa autoridade espiritual. E ouve, no fundo da sua alma, a pergunta crucial: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, envolvido, inebriado naquele magnetismo humano e espiritual, ele, tomado de força, se esforça mais ainda e resolutamente toma a decisão da sua vida numa outra pergunta, respondendo a Jesus: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Aí então lhe é explicado o caminho. Saulo, acompanhado de um dos seus soldados, a pé chega a Damasco. Ananias o encontra, o cura da cegueira. Ele tem toda a trajetória, como a gente vê em Paulo Estevam, de forma maravilhosa. Recomendo a leitura para vocês. Nós temos esse instante, no momento em que fazemos uma releitura do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, e esta semana espírita que nos convida aqui a deixar brilhar a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos todos os recursos à nossa disposição, meus amigos. E quando nos sentirmos assim, talvez um pouco aflitos, sobrecarregados, em que a gente chora e deseja consolo, que a gente possa recorrer àquele que é o nosso divino amigo, Mestre Jesus. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti.
Visito as estrelas em meu pensamento. Não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.